Como eu já falei, no apartamento eu me sentia um prisioneiro. Eu era um passarinho engaiolado, tentando de qualquer jeito fugir da gaiola, né? Mas não tinha para onde ir, como eu disse. Meu pai trabalhava fora, minha mãe trabalhava fora, então assim, o máximo que dava é um passeio aqui, um passeio ali, não dava para fazer grandes coisas. Neste prédio morava também a minha prima em primeiro grau, que tinha um filho mais ou menos da idade da minha irmã, um pouco mais velho que eu, que morava ali. Às vezes nós saímos para dar um passeio com ela, com a empregada dela e coisa parecida, mas eu era um prisioneiro naquele apartamento, então eu tinha que aprontar algumas coisas. E aí surgiu uma outra história que eu me lembrei. A história foi a seguinte: eu gostei de água desde o primeiro momento da minha vida. Aliás, eu devo ter sido muito feliz no útero, né, envolvido numa bolsa de água. Eu acredito que ali eu me encontrei. Eu realmente tenho uma forte ligação com água, sempre tive, né? Entre várias coisas que eu gostaria de ter sido na vida, era um peixe, ou talvez um golfinho, uma coisa parecida assim. Eu gosto muito de água. Bom, e eu gostava de brincar com água, gostava de mexer com água, tal, e sempre tinha restrições. Criança vai mexer com água, ou a água ou vai se molhar inteiro, ficar molhado, vai ficar doente, ou vai, né, inundar alguma coisa, etc. E sempre tinha as restrições disso. Mas eu gostava, por exemplo, do banho, achava legal aquela brincadeira toda, né? Chuveiro, água, banheira, tudo isso era, para mim, era uma festa. E aí o que eu fiz? Uma noite, como eu já disse, eu não era muito de dormir, eu passava muito tempo acordado, mas quietinho, quietinho, não fazia barulho, não fazia nada. E nessa coisa quietinha, quietinha, eu resolvi fazer uma experiência. Tinha vários buracos, né? Vários ralos em vários lugares. Por exemplo, tinha o ralo da pia do banheiro, do bidê do banheiro, do box do banheiro. Então eu falei, eu vou encher isso aqui com a rolha. O que não tem rolha eu vou pôr papel, vou fechar com papel higiênico, dar uma boa fechada, e vou abrir as torneiras e vou ver o que acontece. E aí eu abri as torneiras do bidê, torneira da pia, torneira do box. Na verdade, o box eu não abri o chuveiro, mas eu fechei o ralo dele, né? E assim foi, eu abri. E aquilo começou a vazar, e eu fui brincar com outra coisa, etc e tal, e fui dormir. Aí voltei para a cama, para o meu quarto, deitei lá na minha caminha e dormi, gostosamente. Só que lá pelas tantas, um tempo depois, eu ouvi uma movimentação. Tocou a campainha do apartamento, né? Todo mundo já estava dormindo. Aí eu ouço a minha mãe se levantando, meu pai se levantando, e houve um barulho do tipo assim. E eu fiquei pensando lá comigo, deve ser água, deve ser água. E aí eles andando na água para atender a porta. E eu ouvi a conversa. Era o zelador dizendo: a senhora deve estar com algum vazamento no seu apartamento, porque está escorrendo água por baixo da sua porta e já inundou o apartamento da frente, já entrou no poço do elevador, pela porta do elevador, e está descendo as escadas a água. Precisamos ver o que é isso. E minha mãe: o que? Vazamento? Não pode ser. Aí meu pai tal, e o zelador e todo mundo, naquele anda para lá, anda para cá, não sei o que. E lógico, foram ao banheiro e perceberam que as torneiras estavam abertas e vazando água para todo lado, e falou: minha nossa, nós precisamos ver isso, e etc e tal. E aí fecharam as torneiras, tiraram lá os tampões dos ralos para escoar a água, mas o estrago já estava feito. Aí não tinha mais o que fazer. Por quê? Porque o elevador ficou fora de serviço durante um tempo, porque inundou o poço do elevador, onde tem lá cabeamentos e essas coisas todas. A escada toda estava cheia de água, difícil as pessoas descerem por ali também, escorregadio. E
para piorar a situação, a vizinha não estava lá, estava viajando. E ela tinha feito uma reforma recente naquele apartamento dela, e me lembro também bem que ela acabou colocando um carpete no apartamento, e o carpete tinha um tapete em alguns lugares, e era um carpete alto, daqueles pelos altos, e um deles branco, carpete branco. Bom, inundou tudo. O zelador, que estava com uma chave reserva do apartamento em frente, abriu o apartamento e tudo lá cheio de água, inundado. Agora você imagina, um carpete novo, um apartamento recém-reformado, com as pessoas pisando na água. Como é que vai secar um negócio desse? Então, além de tudo, ainda dei uma despesa enorme para os meus pais, porque eles tiveram que contratar alguém para cuidar daqueles carpetes. Para ser franco, eu nem sei exatamente o que é que foi feito com aqueles tapetes e carpetes da vizinhança, fora tudo que estava lá encharcado dentro do nosso apartamento, que eram tapetes que iam para a casa nova, os tacos todos encharcados, porque lá era um apartamento com tacos. Então dá para imaginar o que era isso, né? O que foi isso. Então fica aí também a lição. Experiências, faça, mas veja quais são as consequências dessas experiências, porque elas podem ter consequências extremamente danosas e prejudiciais a outras pessoas, especialmente trazendo despesas enormes para a família. Veja se as experiências são mais contidas, né, para não causar dramas como eu causei para várias pessoas naquele momento. Tá bom? Fica aí um grande beijo, Lakota, no coração!